Existe uma crença silenciosa que governa grande parte da vida moderna. A ideia de que, se você pensar o suficiente, planejar o suficiente e se antecipar o suficiente, então tudo ficará sob controle. Mas aqui está a verdade desconfortável. Quanto mais você tenta controlar a vida, mais ansioso você se torna. Não porque esteja fazendo algo errado, mas porque está tentando impor previsibilidade a um sistema que nunca foi previsível. Hoje, vamos falar sobre a ilusão do controle. Por que o cérebro humano precisa tanto dela? Por que essa necessidade nasce do medo, não da força? E por que aprender a aceitar o caos conscientemente pode ser o caminho mais racional para a estabilidade emocional? Para entender a ilusão do controle, precisamos começar por um fato básico da neurociência comportamental. O cérebro humano não busca felicidade, ele busca segurança. Segurança, para o cérebro, significa previsibilidade. Quando o ambiente é previsível, o cérebro consegue antecipar ameaças, economizar energia, reduzir estados de alerta. A incerteza, por outro lado, ativa o sistema de ameaça. Estudos mostram que o cérebro reage com mais estresse à incerteza do que a situações claramente negativas. É menos angustiante saber que algo ruim vai acontecer do que não saber o que vai acontecer. Isso explica por que tantas pessoas preferem relações ruins, mais previsíveis, trabalhos frustrantes, mais estáveis, rotinas que sufocam, mas oferecem sensação de controle. A previsibilidade funciona como uma anestesia emocional. Existe um erro comum na forma como entendemos controle. Culturalmente, controle é associado à disciplina, maturidade, inteligência, liderança. Mas, psicologicamente, o impulso de controlar surge, na maioria das vezes, do medo. Medo de perder algo, medo de ser surpreendido, de parecer fraco, de não saber o que fazer. O cérebro interpreta a perda de controle como perda de segurança, então ele reage tentando antecipar tudo. Pensar demais, planejar demais, simular cenários infinitos. O problema é que essa estratégia nunca entrega o que promete. Aqui está o ponto mais perigoso. O controle funciona às vezes. Você planeja algo, antecipar dá certo, nada sai do script, e o cérebro aprende. Viu? Se eu controlar mais, fico seguro. Isso cria um reforço psicológico poderoso. O cérebro passa a associar controle a alívio. E toda vez que surge ansiedade, a resposta automática é controlar mais ainda. Mas o que está acontecendo na prática é apenas uma redução temporária da ansiedade, não uma solução real. A ansiedade volta, e quando volta, exige doses maiores de controle. Com o tempo, a tentativa de controlar tudo começa a cobrar um preço alto. Você passa a ter dificuldade de relaxar, a se frustrar facilmente com imprevistos, a sentir irritação quando algo foge do plano, a confundir erro com ameaça. O cérebro entra em um estado de hipervigilância disfarçada de organização. Externamente, parece eficiência. Internamente, é exaustão. Esse estado é especialmente comum em pessoas que assumem muita responsabilidade cedo, precisaram dar conta da vida rápido, aprenderam que errar não era uma opção. O controle vira uma armadura, mas armaduras cansam. Aqui estão alguns dos custos menos falados. Ansiedade crônica, porque o mundo nunca coopera totalmente com seus planos. Rigidez emocional, dificuldade de se adaptar, ceder ou improvisar. Culpa excessiva. Quando algo dá errado, você assume responsabilidade por tudo. Desgaste relacional. Controlar ambientes muitas vezes significa controlar pessoas. Desconexão do presente. A mente está sempre no "e se?". O controle promete segurança, mas entrega tensão constante. Para o público masculino, esse tema ganha uma camada extra. Homens foram ensinados, direta ou indiretamente, que perder o controle é falhar,
Não ter respostas é fraqueza. Demonstrar incerteza é perigoso. Isso cria um padrão psicológico específico. O homem que tenta controlar tudo, não para dominar, mas para não desmoronar. A pressão para aguentar, resolver e sustentar transforma controle em mecanismo de sobrevivência emocional. O problema é que o custo interno raramente é falado. Existe um paradoxo psicológico importante aqui. Quanto mais você tenta controlar o futuro, as pessoas, os resultados, menos controle você tem sobre sua própria ansiedade, suas reações emocionais, sua flexibilidade mental. A tentativa de eliminar o caos externo gera caos interno. Isso não é falha de caráter, é funcionamento cerebral. Na psicologia, a ilusão do controle é a tendência humana de acreditar que temos mais influência sobre eventos do que realmente temos. Ela aparece em decisões financeiras, relacionamentos, planejamento excessivo, necessidade de certeza absoluta. A ilusão não surge porque somos arrogantes, mas porque o cérebro prefere uma falsa sensação de controle a encarar a incerteza real. A filosofia antiga já observava isso com clareza. Os estoicos, por exemplo, não defendiam passividade, defendiam discernimento. Separar o que depende de você do que não depende e investir energia apenas no primeiro grupo. O erro moderno não é agir, é tentar controlar o que nunca esteve sob controle. Aceitar o caos não é desistir, é parar de lutar contra o inevitável. Aqui é importante fazer uma distinção. Aceitar o caos não significa não planejar, não agir, não se importar. Significa agir sem a fantasia de controle absoluto. Você faz o melhor possível, mas aceita que o resultado não está totalmente nas suas mãos. Essa postura reduz drasticamente ansiedade antecipatória, frustração crônica e desgaste mental. Quando você abandona a necessidade de controle total, algo curioso acontece. Sua mente fica mais clara, suas decisões ficam mais simples, você reage melhor a imprevistos, sua energia deixa de ser desperdiçada. Você não perde poder, você ganha presença. Estratégias práticas para reduzir a ilusão do controle. Aqui não falamos de pensamento positivo, mas de práticas reais. 1. Diferenciar planejamento de apego. Planejar é saudável. Apegar-se ao plano é fonte de sofrimento. 2. Nomear a ansiedade. Perceber quando o impulso de controlar é medo disfarçado. 3. Treinar flexibilidade. Pequenos imprevistos intencionais treinam adaptação. 4. Reduzir simulações mentais. Pensar menos em cenários e mais em ações reais. 5. Focar no processo. Resultados são variáveis, processos são treináveis. Aqui está o ponto final. Você nunca controlou o mundo, nunca controlou o futuro, nunca controlou totalmente as pessoas. O único controle possível é como você interpreta, como você reage, como você decide agir. Isso não é pouco. É tudo o que realmente importa. A ilusão do controle nasce do medo, não da força. Ela promete segurança, mas entrega tensão. Promete ordem, mas gera rigidez. Aceitar o caos não é perder o rumo. É parar de desperdiçar energia tentando dominar o indomável. Talvez maturidade psicológica não seja ter tudo sob controle, mas saber viver bem mesmo quando não está. Se esse vídeo te ajudou a entender algo que antes parecia apenas ansiedade ou estresse, inscreva-se no Mente em Foco. Aqui o objetivo não é oferecer certezas artificiais, mas desenvolver clareza para lidar melhor com a realidade, como ela é, não como gostaríamos que fosse. Nos vemos no próximo.